O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Luiz Lacalle Pou é eleito novo presidente do Uruguai. Então, semana passada... Alguém? A gente aqui falou, não, no Uruguai tá tudo bem e tal. Tá tranquilo. Né? E aí, um outro alguém falou... Só porque você falou isso, vai dar algum problema. Vai brotar um Godzilla no Rio da Prata. Foi quase um King Kong. Não chega... Eu sei porque você falou isso. Não chega a ser um Godzilla, nem um King Kong, mas a gente teve problemas na eleição uruguaia, né? Mas um problema do bem, um problema democrático. Pois é. Vamos lá. Tivemos uma situação inusitada. Uma situação inusitada. Boa. Né? Domingo tivemos o segundo turno da eleição uruguaia. E o que aconteceu? A margem entre os dois candidatos, o Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional, do centro-direita, e o Daniel Martínez, da Frente Ampla, de centro-esquerda, ela estava tão pequena, de cerca ali de 30 mil votos, que tiveram que adiar o resultado. Por quê? Porque, como a margem era muito pequena, queriam fazer uma recontagem dos votos e tinha os 35 mil votos dos chamados votos observados, né? O que eram esses votos observados? Lembrando também que tivemos quase 37 mil votos em branco e 53 mil e meio votos anulados. Ou seja, essas duas categorias poderiam ter virado a eleição. Pois é. Né? Então, é claro que ajuda muito o fato da população uruguaia ser relativamente pequena. Mas se um dia você, quando foi votar, pensou, nossa, se eu votar em branco, imagina que o outro candidato ganha por um voto. No caso uruguaio, poderia quase ter sido foi, isso. exatamente. Proporcionalmente. Se todo mundo que votou em branco ou em nulo tivesse votado no candidato da Frente Ampla, por exemplo, teria virado. Né? Ou então, né, o contrário, se tivesse votado no Lacalle Pou, não tinha tido a recontagem. Não, e curioso assim que o site, né, do TSE uruguaio, não lembro agora, acho que é o Conselho Eleitoral, enfim... tinha tanta gente ao redor do mundo de olho nessa eleição. Curiosamente, no Twitter, muitos venezuelanos acompanhando a eleição no Uruguai, que o site estava sobrecarregado, então a cada atualização ia mudando o candidato à frente, né? Porque variava muito dos departamentos, né, que são análogos aos estados no Uruguai, estavam sendo apurados, né? Então, por exemplo, teve uma hora que o Daniel Martínez virou, porque justamente estavam sendo computados os votos ali do departamento de Montevidéu, onde a Frente Ampla, desde ali da virada dos anos 80 para os anos 90, ganha com certa folga, né? Isso, o mapa eleitoral do Uruguai é muito simples, inclusive. É uma ilha de Frente Ampla cercada por um mar, inclusive azul, né, de Partido Nacional. Dos 19 departamentos, a Frente Ampla só ganhou em 2, que é Montevidéu, o mais populoso, né, concentra quase metade da população do país, e Canelones, que fica ao redor de Montevidéu. É a grande Montevidéu? Não chega a ser porque é considerado outro estado, mas é muito próximo, né? E um detalhe curioso que no norte do país, justamente na fronteira com o Brasil, em apenas 2 localidades a Frente Ampla ganhou, que foi em Pueblo de los Santos, no departamento de Rivera, 31 votos a 19, e Sierra de los Rios, no departamento de Cerro Largo, onde fica Melo, né, onde se passa o filme O Banheiro do Papa, que foi 24 a 18. Pois é. Então, é apertado. E isso também revela uma característica, né, de que
É até curioso, porque em muitas manifestações do Partido Nacional em Montevidéu se viam bandeiras do Aparício Saraiva, né, que é considerado o último caudilho do partido no sentido estrito da palavra, né, uma liderança do campo, enfim. E que daí é até curioso porque naquele contexto da virada do século XIX para o século XX, o próprio partido passava por essa dicotomia da cidade e do campo, Montevidéu e o interior do país, só que agora é a Frente Ampla representando a cidade, Montevidéu, mais cosmopolita, enquanto o interior mais conservador, votando no Partido Nacional. Esses maconheiros da cidade grande. Pois é. Mas brincadeiras à parte, acaba sendo mais ou menos isso, como é em muitos países, né? O interior sempre costuma ter um perfil eleitoral mais conservador. E aí, o que aconteceu? Como você tinha uma diferença de cerca de 30 mil votos e cerca de 35, 38 mil chamados votos observados, guardados, você tinha que esperar a contagem desses votos também, que são contados e verificados um a um a identidade das pessoas. O que são esses votos observados, né, em linhas gerais? São votos, por exemplo, de militares que estavam em serviço, votos de pessoas que não puderam votar nas suas zonas eleitorais, pessoas que têm dificuldade de locomoção, então uma autoridade eleitoral ia até a pessoa para ela votar. Então, no geral, eram 35 mil votos observados e 30 mil votos de diferença. Então, o que aconteceu no domingo à noite? A autoridade eleitoral, a Corte Eleitoral, falou: olha, a gente só vai anunciar o vencedor na quinta-feira. Os resultados provisórios são esses, mas vencedor mesmo só na quinta-feira. Quando a primeira apuração acabou, era o Lacagepou que estava à frente com 30 mil votos. Ou seja, teria que ser basicamente todos os votos observados a favor do Daniel Martínez para ter uma reviravolta, mas de qualquer jeito você não tinha como cravar, né, um resultado. Só que isso gerou até um pequeno desconforto, né, na madrugada de domingo para segunda, porque o Lacagepou, ele falando ali perante o seu eleitorado, né, falando ali no seu palanque, pelo Boulevard Artigas, né, Artigas, o patrono do Uruguai, da independência do Uruguai, ele falou assim, que não entendia por que o Daniel Martínez não reconheceu a derrota, quando até mesmo o Tabaré Vázquez, né, o atual presidente da Frente Ampla, me telefonou para me cumprimentar. Né, ele dizendo que, olha, não tem como declarar a vitória, mas, 30 mil votos, eu tô na frente, não tem muito como, né, mudar muito. Então ele meio que deu uma alfinetada, né, de que, olha, o Martínez poderia ter reconhecido a derrota e eu já estava festejando. Mas, né, o Martínez simplesmente falou, olha, tivemos uma boa votação, tá tudo em aberto, vamos esperar aí o resultado. Né? E no final das contas, os votos observados foram contados. Ontem, quinta-feira. Isso. Né? Terminaram ontem, né? E aí o Lacagepou ficou, no final das contas, com 1.168.019 votos contra 1.139.353 votos do Daniel Martínez. Só que é bom lembrar uma outra coisa, que o maior partido da Câmara dos Deputados vai ser a Frente Ampla e o maior partido do Senado vai ser a Frente Ampla. É que, em ambos os casos, se o Partido Nacional conseguir ali se articular com outros partidos, ele consegue uma maioria. Só que, né, Partido Nacional e Partido Colorado tem uma rivalidade histórica, né, não sei como é que é essa relação hoje. O Partido Colorado estava bem dividido, né, em relação ao apoio no segundo turno. Eu vi muita gente questionando também, assim, se pode chamar o Partido Nacional de centro-direita, né, se não estaria mais próximo da extrema-direita. Cabe lembrar que durante a ditadura cívico-militar no Uruguai, que foi um alto golpe do Partido Colorado, o Partido Nacional era de oposição.
Inclusive, o deputado Héctor Gutiérrez Ruiz foi assassinado em Buenos Aires, no contexto do Plano Condor. Então, não é só lá do passado distante que vem essa rivalidade, né? Não, mas você falou que o Partido Nacional estaria mais à direita. Não, o Partido Colorado que seria mais à direita. Que fica... muita gente estava tentando rotular o Lacage-Pou como da direita ou da extrema-direita. Sim. Eu acho que ele é da centro-direita, sim, justamente. Então estamos sintonizados. E aí sobra o Cabildo Aberto, que é o partido... Milico. É o partido do Guido Manini Rios, que chegou a ser preso no governo Tabaré Vázquez, quando ele falou sobre a lei da Previdência dos militares uruguaios. Ele que era o comandante do Exército. Pois é. Né? E que é um partido... que tem essa questão de um nacionalismo, um artiguismo, segundo eles, e um saudosismo da ditadura militar. Né? Então, aí o que acontece? Na Câmara, a Frente Ampla tem 42, Partido Nacional 30, Colorado 13, Cabildo Aberto 11, aí o Partido Popular tem 1. É que teve um outro militar, um ex-militar, né, filiado ao Partido Nacional, que foi preso por conta de declarações de ameaça de morte, né? Isso, o Carlos Teixeira, ele foi preso na quarta-feira, ele, salvo engano, é um coronel aposentado, e ele disse que os líderes da Frente Ampla, se cometerem algum erro de atentar contra a segurança do Luiz Lacage-Pou, as instituições da pátria ou Constituição por atrasar as eleições, vocês não terão a mesma sorte de 73, que é a data, né, do golpe militar no Uruguai. Né? Então, e aí ele foi detido por essas ameaças em relação à segurança. Ele chamou o Martínez de retardado e o Vázquez de imbecil no vídeo. Né? Então, assim, é aquela coisa, se você acha que chamar alguém de retardado, né, então isso diz mais sobre ele do que, do que as outras pessoas. E o Manini Rios também circulou um vídeo dele no WhatsApp, no qual ele ameaçava os militares que votassem no Daniel Martínez, né, chamando de traidores. Só que eu não gostei de você ter trazido esse assunto, porque você me interrompeu quando eu ia falar que tem mais um deputado na Câmara, do Partido Ecologista Radical Intransigente. Ah, sim. Você não deixou falar do Partido Ecologista Radical Intransigente. Tá? Você foi intransigente. E no Senado, são 13 da Frente Ampla, 10 do Partido Nacional, 4 do Partido Colorado e 3 do Cabildo Aberto. Ou seja, a Frente Ampla, mesmo tendo perdido a presidência, ainda vai ser o maior partido do Legislativo. Então, não sei se vai ter ali um presidencialismo de coalizão, né? Porque é o que você falou. O Lacage-Pou, ele é um cara de centro-direita, ele não está muito próximo, assim, pelo menos ideologicamente, do Partido Colorado, muito menos do Cabildo Aberto. E ele já declarou também que não vai derrogar, né, a lei de aborto, a descriminalização da maconha. Então. E era algo que o próprio Tabaré também enfrentava, assim, né, porque apesar de ser o presidente do partido, que era a maioria no Congresso, ele tem um perfil muito mais conservador do que a base, né? Cabe lembrar que ele era contra a lei do aborto. Mas mesmo assim... E contra a liberação da maconha também, né? Daí eu não me lembro. A do aborto eu tenho certeza, da maconha... Ele é um militante antitabagista, inclusive. Então, é o que você fala... Então, imagina só se o Lacage-Pou governa numa coalizão com a Frente Ampla no Congresso. Acho improvável, mas né, no mundo da política nunca se sabe. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai à posse do Lacage-Pou, né, lembrando que o Lacage-Pou recusou, né, o apoio do Bolsonaro durante o segundo turno. Sim, mas aí ele disse que só não vai se estiver morto. E do outro candidato eu converso com ele, né, numa eventual vitória do Daniel Martínez. Indo aqui, né, passando à frente, mas das eleições do Paisito, mas que correram bem, tivemos aí um novo governo do Partido Nacional. Vamos à Argentina,
onde tivemos um caso absolutamente hediondo, absurdo, nessa semana, com a condenação de 2 padres, um chamado Nicola Corradi, que é de origem italiana, está com 83 anos, e o outro argentino, chamado Horácio Corbaccio, de 59 anos. Ambos foram condenados a mais de 40 anos de cana por abusos de menores numa instituição de ensino chamada Próvulo, que era para crianças com deficiência auditiva. Tá? Era um colégio em internato, e o fato deles serem responsáveis pela guarda dos menores de idade foi tido como um agravante do caso. E, além deles, um jardineiro do instituto também foi condenado a 18 anos de pena no mesmo caso. Tá? A maioria das sessões foi realizada sob portas fechadas, segundo a Deutsche Welle. O caso foi iniciado em 5 de agosto e foram 25 casos de abusos, e as vítimas tinham entre 4 e 17 anos de idade, né? Então, e lembrando, né, a Argentina é um país bastante católico, é o país do Papa atual, né? Então foi um caso que gerou uma repercussão muito grande e, como vocês podem ver, um caso bastante, né, hediondo, né? Cruzando a fronteira, mas ainda em temas penais, no Paraguai, o Horácio Cartes, né, o ex-presidente do Paraguai, que foi alvo de um pedido de um mandado de prisão que a gente repercutiu no programa da semana passada, ele, na segunda-feira, ele disse que está à disposição para ser investigado e julgado, porém no seu próprio país, tá? Dizendo que, pelo princípio da territorialidade, né, investiguem a sua conduta, que foi situada espacialmente no Paraguai, e o advogado dele também disse que é uma questão de soberania e independência. Resumindo, ele quer responder ao caso no Paraguai, não quer ser eventualmente extraditado ao Brasil, já que o mandato de prisão foi expedido pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, porque ele teria envolvimento com um doleiro, né, e tudo mais, e além disso, teria ali alguns milhõezinhos guardados nas Bahamas, né? Então, né, sempre um local aí bastante, né, é impressionante como tem dinheiro esquisito em alguns lugares. E também no Paraguai, nós tivemos ontem, quinta-feira, dia 28, a cassação do senador Paraguaio Cubas. Não é um senador... É um senador paraguaio chamado... Paraguaio Cubas. Isso, chamado... É a piada do Vim Aqui Para Matar-te, né? Ele tem 57 anos de idade e ele se dirige ali uma multidão ali na cidade de Minga Porá, e ele diz assim: bandidos brasileiros, bandidos, invasores, deflorestando o nosso país. Tem que matar aqui ao menos 100 mil brasileiros bandidos. Aí ele pede paredão para os brasileiros. Um outro vídeo mostra ele tirando a chave do contato de uma viatura. Ele agride um policial e diz que os policiais são todos safados, né? Digamos assim, corruptos, que aceitam dinheiro dos brasileiros para proteger essas pessoas que destroem o nosso país, tá? Ele faz parte ali de um partido chamado Movimento Cruzada Nacional, que tem como uma das suas bandeiras justamente a repelir presença estrangeira no Paraguai. É curioso que, assim, ele levanta essa bandeira à extrema-direita, né, contra aí um contingente de 400 mil brasiguaios, né, que são estimados, não dá para precisar o número porque muitos estão em situação irregular no país. E tem uns que têm dupla nacionalidade. E a fronteira é porosa também, enfim. Enquanto que o Ejército del Pueblo Paraguaio, que é de extrema esquerda,
tem uma retórica parecida daí com os latifundiários brasileiros, que na visão deles se apropriam das terras do povo paraguaio. Isso, e na situação que ele estava gritando, ele está em frente a um caminhão cheio de madeira, né? Então ele estava falando de desmatamento e tal, então acredito que eram brasileiros explorando madeira. E aí ele foi cassado, né? Teve o seu mandato cassado, por ter um comportamento incompatível com o cargo de senador. Segundo o presidente do Senado paraguaio, o Blas Liano, parlamentares não podem atuar contra um povo irmão e essas declarações poderiam provocar uma escalada de violência na região. Tá? O voto para cassá-lo foi de 23 votos a favor, 1 contrário, 3 abstenções e 18 ausências. Senadores que se retiraram da sessão, dizendo que houve um atropelo no processo, né? Dizendo que, olha, como assim? O cara fez o negócio ontem e está sendo cassado hoje, né? Porque assim, as gravações foram feitas na segunda-feira, dia 25, e dia 28 ele foi cassado. Então, o placar acabou sendo relativamente minguado, porém, teve 23 a favor, 1 contrário, 3 abstenções. E ele foi cassado pelas declarações incentivando ali violência, incentivando polêmica, né, incentivando porradaria, tá? Então, o paraguaio Cubas foi cassado. Aí, cruzamos... País sério. Aí cruzamos justamente a fronteira porosa brasiguaia, vimos ao Brasil, em que aqui primeiro, né, na terça-feira, dia 26, o Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES, que foi a empresa que organizou, né, está organizando entre aspas, né, os diplomatas do certame de 2019, disse que por conta de um erro, né, terão que contratar uma nova banca examinadora e refazer a correção das provas escritas. Tá? Para quem não sabe, as provas escritas são de português, inglês, direito, economia, história do Brasil, política internacional. Tá? São provas bastante pesadas. A prova, eu costumo até falar eu não dou aula de História do Brasil, tá? Não tenho esse estofo todo, dou aula de História Mundial. O meu amigo que trabalha no mesmo curso que eu, no curso Sapiência, o Rodrigo Goiena, que é o professor de História do Brasil, é uma ótima pessoa e um erudito. E eu falo sem medo. A prova de História do Brasil dissertativa da prova do Itamaraty, ela é a prova mais difícil que existe de História do Brasil, tirando prova para você ser professor numa grande universidade. Ela é mais difícil do que as provas que eu e o Matias fizemos na faculdade. Tá? Se você compara, é realmente pesado. Então, por que eu estou falando disso? Porque você já tem anos dos candidatos se preparando, estudando, investindo, se preparando mentalmente, um desgaste muito grande, porque são muitas provas muito pesadas. E aí, essa empresa disse que as folhas das provas vieram com o número de inscrição dos candidatos anexados, algo proibido pelo edital, porque permitiria, né, identificar o candidato, ou seja, o examinador poderia ali ter a sua imparcialidade afetada. E aí, é interessante, né, pensar nisso, porque assim, quando nós tivemos o anúncio dessa empresa, fazia 26 anos que o concurso era organizado pela Sebrasp, o antigo CESP, que é vinculado ao UNB, Universidade de Brasília. E nunca teve um problema desse relevo. Né? Você tinha ali alguns eventuais problemas de erro de impressão, aí eventualmente uma questão da primeira fase anulada, mas esse tipo de problema, esse tipo de erro nunca teve, que afeta a lisura do concurso, afeta a imagem do concurso. Né? E aí, depois de 26 anos, no início do ano, a banca foi trocada, a banca organizadora foi trocada da CESP para essa empresa chamada IADES, que foi fundada em 2009,
segundo as informações, né, compiladas pelo perfil do Detetive Pikachu, porém que depois eu verifiquei, até porque o nosso Guilherme Casarões, né, nosso querido Guilherme Casarões, também meu amigo e colega de trabalho, repercutiu, ela não tem registro na Junta Comercial do Distrito Federal, por exemplo. Ela nunca tinha organizado uma prova de escopo nacional. Ela teve um concurso anulado por acusações de fraude, que foi um concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. E quem registrou o IADES, o site do IADES, que e até 2017 ocupava o cargo de diretor-geral, foi uma pessoa chamada Alexandre Ferreira Cardoso, tá? E que é um nome que chegou a ser preso preventivamente pela Polícia Federal em 2010, durante a Operação Voucher, e que responde a processos de fraude à licitação, tá? No TCU, no Tribunal de Contas da União. Todas as informações são públicas, tá, gente? Eu não estou expondo ninguém, eu não estou acusando ninguém, são informações públicas. Eu não estou dizendo que esse Alexandre Ferreira Cardoso, ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Estou dizendo que ele responde a esse tipo de processo. E aí, na época que teve esse anúncio, eu critiquei, como quase todas as pessoas envolvidas. Por quê? Porque estamos falando de uma prova de alcance nacional, uma prova que tem uma logística muito difícil, uma prova que é muito complexa e que colocaram para organizar uma empresa basicamente desconhecida. Teve gente, inclusive, dizendo que eu estaria pé da vida com isso por interesse profissional do cursinho que eu dou aula e tudo mais, alguma coisa assim. Sendo que, para mim, não mudou muita coisa, não, tá? Eu sou professor de história. A não ser que você tenha uma máquina do tempo, o conteúdo dificilmente muda, tá? E a gente já tinha repercutido lá atrás também, antes de dar ruim, né? Isso. Né? E aí agora aconteceu isso, né? Uma economia porca por parte do Ministério, né? Porque o motivo supostamente foi, né, o argumento de preço mais baixo de proposta técnica. Barato sai caro. Exatamente, desconsiderando a expertise do CESP nessa prova e aquela coisa, o NB é um antro de comunistas e tudo mais. Só que olha só, gente, no dia 5 de novembro, você já teve a publicação da lista de candidatos aprovados, a colocação preliminar. Você já teve a publicação dos espelhos das provas para recursos. Então é o seguinte, mesmo se você contratar uma nova banca para corrigir, você já tem como saber de quem é cada prova. Porque esses espelhos de prova circulam, as pessoas, o aluno ele manda para professor para pedir sugestão de recurso, tem aluno que publica para ajudar outros candidatos. Gente, não vou passar mesmo, tá aqui, tô publicando para ver quem que errou, quem que acertou, tal. Então, você tem agora uma situação extremamente dramática, você tem gente que não sabe como é que vai ser o próprio, né, o futuro, e é possível, tá, que ao fazer uma correção da mesma prova, você tenha gente que alegue justamente que, olha, espelho de prova já foi publicado, não tem como garantir a lisura desse concurso, e você tem o concurso anulado ou tendo que refazer pelo menos essa fase de prova. Ou seja, gente que teve que se deslocar, tardes de estresse para fazer a prova e tudo mais. Então, assim, é surreal, gente, é um amadorismo, né? Que não tem como ser remediado. Tá? É um concurso que, usando uma expressão que se tornou um meme por conta do futebol, né? É um concurso que está manchado por conta de uma mudança, né, brusca e aparentemente desnecessária, né? E aí você vai ter um questionamento da própria lisura do certame, né? De por que foi feito isso, né? E aí é um erro, né? Um erro doloso, é um erro culposo, enfim. Mas é o tipo de amadorismo que tá o Ministério das Relações Exteriores com essa gestão. Pois é. Então, assim, eu fico muito triste pelos candidatos e candidatas que eu sei que estão passando por uma situação psicológica extremamente desagradável e de forma desnecessária. Como o Matias já definiu, o barato sai caro.
muito esquisito organizar uma prova desse tamanho subitamente, mas está aí. Também aqui no Brasil, a Comissão Arnes e um coletivo de advocacia de direitos humanos, né, mandaram uma nota informativa, tá, ao Tribunal Penal Internacional para realizar investigações preliminares de indiciamento, de incitar genocídio e ataques sistemáticos contra a população indígena. Tá? É importante frisar que não é uma denúncia formal, tá? Ainda, no mínimo. É um comunicado, tá? Como acontece várias vezes, como já aconteceu várias vezes, por exemplo, em relação ao Maduro, que a gente chegou até a repercutir aqui, que é o seguinte: agora a Fatou Bensouda, né, a promotora em Haia, ela vai pedir informações dos governos brasileiros, governo de outros países, Nações Unidas e tudo mais, para ver se nessa investigação preliminar tem subsídios para uma investigação formal, tá? Então, assim, não é que o Bolsonaro ele é agora um réu que vai vir um helicóptero invisível ao radar e vai pegar ele, vai levar para a Haia e vai botar num tribunal, no assento do réu, alguma coisa assim, tá? É uma comunicação para solicitar uma investigação preliminar a incitar genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas. Tá? Então, assim, é importante fazer esses esclarecimentos. É óbvio que para fazer esses esclarecimentos eu pedi aqui uma ajuda, uma consultoria à nossa querida ONU Lulu, porém ela disse que não tem muita coisa, né, para ser comentada, que está sendo mais né, estão tirando as coisas um pouco de proporção. Então, sobre essa questão do TPI, é isso, certo? E finalmente, hoje saiu a notícia de que o Brasil convidou os representantes do governo interino boliviano para a cúpula do Mercosul, que vai ocorrer semana que vem, nos dias 4 e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves. Né? Lembrando que a Bolívia ela é um membro observador, né, do Mercosul, está, né, em processo de eventual entrada no Mercosul. Tá? Lembrando que nós temos uma divergência, inclusive, interna ao Mercosul, né? A Bolívia não é nem membro observador, é membro associado, tá? Desculpe. Mas nós temos ali uma divergência interna no Mercosul sobre o reconhecimento ou não do governo interino de Jeanine Áñez, certo? E aí a gente aproveita, né? Vamos até a Bolívia, em que no início da semana, né, no final de semana, nós tivemos a prisão do vice-presidente do MAS, Movimento para o Socialismo, o partido do Evo Morales, o Gerardo Garcia. Ele foi detido em La Paz, só que, segundo ele, segundo o MAS e segundo o Evo Morales, não havia um mandado de prisão. Ele foi detido de maneira arbitrária. E também foi detida, logo depois, a ex-ministra de Cultura, Vilma Alanoca, tá? Junto com isso, o ministro do Interior, que foi, né, a gente falou bastante dele no último programa, é um cara que, né, está com bastante sangue nos olhos, digamos assim. Ele disse que ele quer prender o Evo Morales pelo resto da sua vida, tá? Baseado em que, aparentemente, para ele não importa muito. E o Evo Morales também veio a público dizer que o governo de facto mente em relação à saída dos filhos dele, a Evalise e o Álvaro, porque nas palavras do Evo, na verdade, deteve os filhos no aeroporto, submetendo eles a um interrogatório de 40 minutos. Aí eu vou, que nem no programa passado, que eu sugeri algumas entrevistas, eu sugeri outra entrevista nesse programa, realizada pela Flávia Mantovani, que ela conversou com o Andrônico Rodrigues, que é o vice-presidente das federações de cocaleiros,
da Bolívia, na qual o presidente é o próprio Evo Morales, e ele tem liderado os protestos contra o governo interino, especialmente na região de La Paz e na região de El Alto. E ainda em El Alto, ontem foi reiniciado o torneio clausura do campeonato boliviano, com a equipe do Always Red recebendo o Jorge Wilstermann. Então, uma equipe representando El Alto contra outra de Cochabamba, né, que é a zona de maior tensão atualmente na Bolívia. E os jogadores da equipe local entraram em campo portando a Huipala, num claro gesto de contrariedade à ordem vigente. A gente chegou até a falar da Huipala no programa passado e tal. Aí, também final de semana, o Congresso da Bolívia aprovou a realização de novas eleições gerais no país, sem que o ex-presidente Evo Morales e o ex-vice-presidente Álvaro Garcia Linera possam participar. Tá? A validação segundo o projeto, vão ser eleitas novas autoridades do Tribunal Eleitoral em até 15 dias, e essas autoridades vão definir a data de novas eleições gerais para escolher um novo presidente, um novo vice e 130 deputados e 36 senadores, além de anular o pleito do dia 20 de outubro. Tá? O projeto de lei contou, né, com o apoio do MAS. O MAS, inclusive, havia proposto um projeto de eleições, e o projeto ele não explicita o nome do Evo Morales. Ele apenas coloca que cidadãos reeleitos de forma contínua durante os 2 períodos constitucionais anteriores não podem se candidatar. Os jovens chamariam isso de shade. E aí também existe um outro projeto, né, tentando ali uma eventual anistia, digamos assim, para uma anistia aos políticos, né, que em relação a eventuais questões de lei eleitoral. Ou seja, também sem citar o nome do Evo Morales, seria uma maneira de tentar garantir o retorno do Evo Morales ao país, certo? Isso no final de semana. E ontem, o comandante departamental da Polícia de Santa Cruz, o coronel Miguel Mercado, apresentou uma nova unidade policial chamada Centro Especial Antiterrorista, que contará com 80 efetivos para a tarefa de evitar atos de terrorismo ou sedição no país, né? Só que é aquela coisa, né? Quem define o que é terrorismo em relação à perseguição política, né? E aí também no final de semana, o ministro do Interior, que a gente mencionou agora há pouco, Arthur Murilo, disse que 7 militares foram sequestrados e os seus armamentos roubados. Tá? Segundo ele, foi uma operação que militares estavam escoltando veículos que estavam transportando lixo de Cochabamba para um depósito perto da cidade. Nessa semana, no plano exterior, a Bolívia reestabeleceu laços diplomáticos formais com Estados Unidos e Israel. Né? A Bolívia estava sem relações com Israel desde 2008, né? Quando a gente teve a guerra de Gaza, né? Às vezes é chamada assim, e que o então presidente Evo Morales, né? Ele rompeu as relações com Israel em protesto aos ataques israelenses na faixa de Gaza, e as relações com os Estados Unidos estavam fechadas desde quando a Bolívia expulsou agentes dos Estados Unidos dentro do país, dizendo que estavam tentando organizar alguma operação de sabotagem, queriam comprometer o próprio governo boliviano. Aí, a gente da Bolívia, a gente passa ali pelo Peru rapidamente, já que essa semana, na segunda-feira, o Tribunal Constitucional do Peru aceitou um recurso que pedia a libertação da Keiko Fujimori, né, a filha do ex-ditador, hoje a principal liderança da oposição, e que teria recebido ali mais ou menos $1 milhão para a Caixa 2 da sua campanha presidencial, daquela construtora brasileira, né, que manda aqui em toda a região, como a gente vê nos últimos anos, a Odebrecht, né? E aí o pedido foi aceito, ela foi liberta,
né? E não sei agora como é que vai ser o papel político dela, se existe algum comprometimento, porque foi um caso de libertação enquanto ela não termina de responder o processo, porque ela havia sido presa em outubro como prisão preventiva, já que havia o risco de obstrução de justiça. Né, uma retórica muito parecida com alguns pedidos de prisão preventiva de lideranças políticas aqui no Brasil, já que ela havia sido presa preventivamente em outubro, sob risco de obstrução de justiça, né, um mecanismo que também muitas vezes é utilizado aqui no Brasil para a prisão de investigados por corrupção, a não ser que essa pessoa seja o Antony Garotinho, que aí ele consegue se safar. Aí a gente do Peru vai para a Colômbia, onde a semana foi bastante tensa. Hoje, sexta-feira, dia 29, estamos com protestos em Bogotá pelo 9º dia consecutivo. Justamente quando a gente estava terminando de gravar a edição da semana passada, a gente já estava anunciando os toques de queda em algumas das localidades da capital colombiana, né? Na sexta-feira, o jogo entre Independiente Santa Fé e Deportivo Cali foi adiado para o domingo, inclusive uma partida de exibição do Roger Federer que foi cancelada também. E por conta da repressão do Esquadrão Móvel de Antidistúrbio, o ESMAD, um jovem de 18 anos, chamado Dylan Maurício Cruz Medina, foi morto, né? Inclusive a Defensoria do Povo manifestou a preocupação por conta do uso desmedido da força e cobrou, né, o respeito aos direitos humanos. E aí, ontem, quinta-feira, nós tivemos o Comitê Nacional de Greve na Colômbia, que é formado por lideranças dos movimentos que compõem essa greve, porque não são apenas protestos, nós também temos um cenário de greve em diversos setores colombianos. Apresentou ontem, né, uma lista de condições para o presidente Iván Duque para o restabelecimento da mesa de diálogo. Por quê? Veja que eu estou indo de trás para frente, né? Porque como está tendo protesto hoje, né? Na terça-feira, a mesa de diálogo que havia sido proposta pelo presidente fracassou, já que entidades sindicais se retiraram por rechaçarem a presença de empresários na mesa, dizendo que o diálogo deve ser entre as entidades grevistas e o governo, tá? Só que não é apenas essa questão de diálogo ou falta de diálogo entre manifestantes, grevistas e governo. A semana também ela acabou sendo bastante complicada e do ponto de vista violento na Colômbia. Por quê? Porque nós tivemos 3 manifestantes mortos e, junto com isso, nós tivemos um atentado contra um posto de polícia no sudoeste da Colômbia, em Santander de Quilichao, que deixou 3 policiais mortos e 7 feridos. Segundo o governo, o ataque não teve relação com as manifestações, muito provavelmente foi uma obra do ELN, o Exército de Libertação Nacional, porém, né, acabou contribuindo para a tensão, para um noticiário bastante complicado. Tivemos centenas de feridos e uma centena de presos no final de semana. E também nas últimas rodadas do campeonato colombiano, que estavam nos 2 quadrangulares semifinais, várias palavras de ordem foram gritadas contra o governo Iván Duque, principalmente ontem, quando o América de Cali venceu o Independiente Santa Fé e a torcida do clube caleño cantava Duque Paraco, el pueblo está verraco, que seria algo como Duque miliciano, né? Paraco é uma abreviatura de paramilitar. O povo tá putaço. E fazendo esse paralelo com o futebol, a gente vai para o Chile agora, no qual o Conselho de Presidentes dos clubes filiados à Associação de Futebol Profissional decidiram pelo final do campeonato e as coisas como estão. Então a Universidade Católica foi aclamada bicampeã, não vai ter nem rebaixamento nem acesso, o que deixou os clubes da segunda divisão berracos também. Aí,
também, né, no Chile, no início da semana, segunda-feira, o presidente Sebastián Piñera disse que o projeto de lei proposto pelo seu governo, que foi enviado ao Congresso, pretende colocar tropas das Forças Armadas no país apenas para resguardar a infraestrutura crítica. O projeto foi criticado, né, pelos manifestantes, pela oposição, dizendo que seria colocar o exército nas ruas de novo, mesmo com as denúncias de violência. Já o presidente disse que apenas vai proteger a infraestrutura crítica para evitar situações de sabotagem ou comprometer o país perante ameaças de desastres naturais, né? E como a gente sempre fala aqui, terremoto no Chile eles chamam de terça-feira, né? Depois, o próprio Piñera pediu urgência na quarta-feira, né, para a votação desse projeto. Na própria quarta-feira, o Piñera realizou também uma reunião do seu governo no Palácio de La Moneda, que durou cerca de 1h30, e aí ele chamou, né, uma coletiva de imprensa apresentando a sua agenda de segurança, que seria uma lei contra o uso de máscaras e capuzes, uma lei anti-saque e uma lei anti-barricadas, junto com a de proteção da infraestrutura crítica do país pelas Forças Armadas, né? O Piñera disse que a violência está causando um dano que pode ser irreparável ao corpo e à alma de nossa sociedade, que significou dolorosas perdas de vidas humanas, muitas pessoas feridas e destruindo sonhos e projetos de vida de muitas pessoas de nosso país. Tá? O Miguel Crispe, deputado da Frente Ampla, ou seja, da oposição, disse que todos compartilhamos o diagnóstico do presidente, rechaçamos a violência sem dúvida, porém o presidente continua repetindo as mesmas propostas desde o início e nada muda. Ele tenta transferir a responsabilidade ao Congresso, propondo um aumento de penas a delitos que já existem, né? Que ele quis dizer isso? Porque assim, você não precisa de uma lei anti-saque. Você saquear um supermercado já é crime, né? Parece o pacote contra crime de um certo ministro. Aqui no Brasil, né? Você fala em lei anticrime porque se é crime, já é crime. Existe o Código Penal. Mas... lembrando que no caso chileno, o Piñera já disse, né, já falou da Constituinte, a gente falou disso no programa passado, tá? Para você que é ouvinte novo ou pulou o programa passado, teremos ano que vem uma votação sobre como deverá ser realizada uma mudança constitucional no Chile, tá? Se a partir do Congresso ou se a partir da eleição de um poder constituinte desde o início. E finalmente, na quarta-feira, dia 27, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou de forma unânime, 150 votos a favor, uma lei que vai reduzir em 50% o salário, as remunerações de parlamentares, do presidente, de outros integrantes políticos, que vale por 60 dias, enquanto uma outra comissão vai definir novos tetos para os altos funcionários e políticos eleitos. Eu achei curioso que membros do Judiciário e do Ministério Público ficaram poupados dessa redução, né? Parece também um outro país da América Latina, né, que gosta muito de reformar alguns salários, mas alguns outros não, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes aí do Judiciário, nosso querido juiz Madeira, né, que nos ouve, nada pessoal. Mas essa nova comissão, inclusive, ela vai definir novos tetos para todo o funcionalismo público. Então, incluindo os servidores do Banco Central, de Controladoria Geral da República, enfim, outras instituições também do governo.